infecção pelo novo coronavírus tem deixado sequelas em alguns pacientes que tiveram a doença. Esse fenômeno é conhecido como síndrome pós-Covid. E para explicar para a gente esse tema e também falar sobre a questão da imunidade, eu recebo a doutora Débora Balaguês. Seja bem-vinda. Doutora, é um tema que está muito em alta, está em pauta, mas há muito pouca informação a respeito da síndrome pós-Covid e essa relação com a imunidade também. Com certeza, porque é muito recente, né? Nós temos aí um ano, nós estamos em mês de abril, nós temos um ano e pouco de acompanhamento dessa doença. Mas para falar um pouco sobre síndrome pós-Covid, vamos falar um pouco sobre imunidade, para que a gente possa entrar nesse assunto com mais tranquilidade. A imunidade, nós todos nascemos com imunidade, todos nós nascemos com essa propriedade de ter um sistema imunológico. A imunidade ela é dividida em imunidade nata ou inata, ou seja, é todo o conjunto de defesa que o meu corpo humano tem pronto para se defender dos elementos estranhos, que não são só vírus, bactérias, fungos, parasitas, as toxinas ambientais, até mesmo as toxinas emocionais são atacantes, né, do sistema imunológico, porque elas geram alterações nos hormônios, principalmente adrenalina e cortisol. Então, o sistema imunológico, nós temos a imunidade inata. A imunidade inata, ela depende do nosso padrão, do nosso estilo de vida, do que nós nos alimentamos, porque isso vai determinar como é que é a nossa base nutricional. Muitas vezes hoje com o nosso solo nós precisamos fazer uma suplementação nutricional de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, e também depende do nosso estilo de vida. O que seria o estilo de vida? Estilo de vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que geram, né, campos eletromagnéticos que alteram comprovadamente o sistema imunológico. Se nós ficarmos vibrando no medo, nós estamos atacando o sistema imunológico, porque o medo, ele gera um neuropeptídeo de emoção que vai desencadear a liberação de adrenalina e, consequentemente, de cortisol. Então, o sistema imunológico inato depende então, do nosso padrão nutricional e do nosso estilo de vida. Exercício físico, meditação, tudo isso vem ao encontro de um sistema imunológico forte. A gente precisa falar também, muito importante, que é básico que todo mundo, nesse período de pandemia, sempre é necessário fazer a suplementação, mas é agora mais importante ainda que a gente tenha a vitamina D num nível adequado, que gira em torno de 60, tem alguns trabalhos já publicados falando em 100 nanogramas por decilitro no sangue. A vitamina D é um grande general do sistema imunológico. O zinco, que é um corretor aí do nosso genoma, e ele inibe a replicação viral. O cobre, né? O cobre, que é um grande estimulador da superoxidesmutase, que é um dos grandes policiamentos do sistema de choque antioxidante do corpo humano. Também eu prescrevo muito para os pacientes, na prevenção do coronavírus, a N-acetilcisteína, que é uma molécula que protege a nossa via aérea, e também, como a gente trabalha com biofísica médica, própolis, né? O respirium é um informador de equilíbrio da membrana, né? Do potencial de ação da membrana de toda a árvore respiratória. O oxiflower, que aumenta a imunidade, enfim, há uma gama de defesas como nutrientes, a vitamina C. Que seria para a vida, né? Pra um vida. hábito que agora vai virar para a vida. E isso é a imunidade inata, é a imunidade que nós temos. A partir daí, quando nós somos agredidos
nós temos a imunidade adquirida, que já é uma imunidade mais especializada para agentes específicos, que é a de produção de anticorpos. Então, quando nós somos infectados por um agente biológico, normalmente o corpo cria anticorpos, mas a criação desses anticorpos depende do sistema imunológico, dessa imunidade inata, ela estar com uma boa condição, por isso que a gente precisa se prevenir. Tem um tema até que é polêmico, mas já tem muito trabalho publicado, mais de 100 trabalhos publicados, sobre o uso da ivermectina. Ela trabalha ajudando a imunidade adquirida, porque ela faz o quê? Ela, embora em bula seja um medicamento como um vermífugo, ela nos estudos dela, um medicamento de mais de 50 anos, né, com muita eficácia, e gente não tem risco de lesar o fígado, porque ela é metabolizada 8% só no fígado, e 92% ela é carreada no intestino, então nem tem um envolvimento do fígado, muito pequenininho, 8% é praticamente nada. Ela ajuda a proteína, ela inibe a proteína que leva o vírus para dentro do núcleo. Para que a gente possa se infectar por um vírus, ou seja, um vírus ele possa gerar uma doença, por exemplo, a doença Covid-19, ele precisa atingir o núcleo, porque no núcleo, ele entra no núcleo e aí ele faz a festa lá dentro. Ele se replica porque ele quer várias cópias para sair dali e passar a infectar as outras células. A partir desse processo, a pessoa passa pelo processo de infecção pelo coronavírus. Para se infectar, vocês já entenderam que essas fases anteriores, principalmente a imunidade inata, não estava adequada. Por isso, tão importante a prevenção e o tratamento precoce. Precisa tratar precocemente. Vocês agora entenderam por quê? Porque precisa que esses soldados do sistema imunológico sejam ativados rapidamente. Ele gera, então, uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, o sistema imunológico, então, vai começar a produzir anticorpos. Ele produz anticorpos. Se ele conseguiu debelar o vírus naquela fase inicial, ali 5, 7 dias, então os sintomas vão desaparecendo, porque os sintomas eles são variados. Nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Tem pessoas que têm dor nas costas, começam com dor nas costas, com febre, outras só com cansaço, outras perdem o paladar, outras com uma dor na cabeça característica, né? A gente que trabalha no front, atendendo pacientes com coronavírus, tem pessoas que começam com dor nas pernas, tem pessoas que começam só com tosse, tem pessoas que não tem nada disso e só tem simplesmente, ela começou com uma coriza. Então, a gente tem que observar assim, sempre quando o paciente vem dizendo, eu tô com uma fadiga, e vocês vão entender por que eu tô falando isso logo em seguida. A gente tem que pensar em coronavírus, porque é muito diferente do influenza. A influenza tem uma outra característica, uma outra pegada. A dor na garganta do coronavírus, a dor na garganta do influenza, por exemplo, ela é uma dor como se tu tivesse a garganta fechando. A do coronavírus é como se estivesse arranhando, como se estivesse passando um escovão lá dentro, e a pessoa sente aquilo arranhando. É característico de coronavírus. Isso tudo a clínica é importante, por isso o atendimento precoce é fundamental, a instalação do tratamento também precoce. Por quê? Por causa disso, gente, para que o vírus não entre dentro da célula e faça festa numa célula, noutra célula, noutra célula. A partir daí, se não for tratado, se o sistema imunológico não conseguir controlar e a pessoa não tratar, pode evoluir. E aí a segunda fase tem uma tempestade citoquímica, que é uma inflamação generalizada no corpo humano. Toda inflamação gera lesão e gera lesão em múltiplos órgãos.
dependendo da gravidade com que esse organismo foi atacado, porque o sistema imunológico dele não estava tão adequado, tão digamos assim, tão bom, né, gente, a ponto de poder trancar esse processo infeccioso tão logo possível, né, ali nos primeiros dias, a doença se estende e lesa tecido. Essa lesão, o processo de infecção, ele termina, a fase aguda, mas continua as sequelas, porque o coronavírus, essa fadiga que é característica da síndrome pós-Covid, depois da infecção, o coronavírus ele ataca as mitocôndrias, que são as fontes, as geradoras de energia do corpo humano. Então, muito importante, nós estamos usando muito no consultório para tratar a síndrome pós-Covid. Isso que eu ia te perguntar, o que pode ser usado para tratar para quem teve o coronavírus e tá com alguns sintomas desses que tu falaste aí da síndrome pós-Covid? Nós temos que recuperar a ação mitocondrial e, dependendo do sítio, porque a síndrome pós-Covid, ela é uma situação sistêmica, porque em cada pessoa ela se manifesta de uma forma. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que estão com muita fadiga, nós estamos usando muito a técnica de von Ardenne, que aumenta a ação da mitocôndria. Oxigenoterapia? É a oxigenoterapia de alto débito de von Ardenne no pós-Covid. Usamos muito coenzima Q10, PQQ, que são nutrientes, né, para que melhore a ação mitocondrial. Mas, por exemplo, isso para todas as pessoas no pós-Covid, você tem que melhorar a ação mitocondrial, porque é um ponto de lesão do vírus, ele ataca as nossas mitocôndrias. E mitocôndria é importante, é o gerador de todas as nossas células. E há alguns casos assim que tem de tosse persistente com fibrose, nós temos que recuperar a parte respiratória, tem alguns com necessidade de fisioterapia, depende da situação. A síndrome pós-Covid, ela tem acontecido cada vez mais, principalmente naqueles pacientes que tiveram uma infecção um pouco mais arrastada e com características um pouco mais agravadas. Isso nem se fala no paciente que foi internado. Esse em 100%. Mas pode, para encerrar também, doutora, pode acontecer também com aquela pessoa que teve uma contaminação, digamos, leve, ou muitas vezes nem teve sintoma. Pode acontecer também? Pode, mas não é comum. Eu só vi um caso de uma pessoa com infecção e eu já cataloguei 600 casos de atendimento desde o ano passado que eu atendi de coronavírus. E porque eu atendo online, né, o coronavírus, mas a imenso número de pessoas que desenvolvem essa síndrome pós-coronavírus são aqueles pacientes que tiveram mais agressão a tecido do corpo humano. Então, para encerrar, o nosso bate-papo está muito bom, mas o tempo aqui no programa é curto. O indicado, então, para quem teve o Covid, independente se teve algum sintoma de síndrome pós-Covid, é fazer exames, procurar um médico, doutora? É seguir pelo menos, gente, 6 meses. Procurar um médico e ter um acompanhamento de pelo menos 6 meses. Porque é um acompanhamento e um tratamento para restabelecer as lesões que foram instaladas no corpo humano. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.